Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, leremos a partir do versículo de número 33. Convido você a colocar-se em pé para assim efetuarmos essa leitura. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 33, estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando, onde a palavra de Deus fala-nos assim: e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sejais também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Amém. Vamos orar. Senhor, te glorificamos, ó Deus, pela tua boa vontade, ó Deus, manifesta para conosco, através, ó Pai, da tua revelação, Senhor, que é a Sagrada Escritura. O Senhor, ó Deus, se mostrou, se deu a conhecer, Pai, e assim, ó Deus, de maneira especial, ó Deus, através da tua santa palavra, o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque assim, Pai, tu comunicaste a nós, Senhor, a tua obra redentora. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade de tratarmos acerca daquilo que diz a tua santa palavra, Deus, com liberdade, sem que por essa razão soframos algum tipo de hostilidade. Ó Deus, muito obrigado. Pedimos ao Senhor que tu nos dirijas, ó Deus, na exposição da tua palavra, para que assim, ó Deus, também possamos refletir, possamos, ó Deus, pô-la em prática para a glória do teu santo nome. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós estamos diante de um texto que tem recebido inúmeras interpretações, dentre as quais a maioria caminha no sentido contrário às Escrituras. A maioria visa justificar heresias e falsos ensinos, porque com base no conselho de Gamaliel, muitos advertem os outros, dizendo: olha, lembre do conselho de Gamaliel, não critique outras denominações, por exemplo, não fale mal do nome do chapelão, porque você pode estar combatendo contra Deus, né? Mas nós, irmãos, à luz das Escrituras, entendemos que o servo de Deus, ele deve lutar contra as heresias, deve combater sim, uma vez que a própria Bíblia diz que se até mesmo descesse um anjo do céu e trouxesse um outro evangelho que fosse anátema, que fosse algo destinado à destruição. Então nós não podemos concordar com aquilo que fere a Escritura Sagrada e devemos sim nos lançar contra isso, julgando, não segundo a aparência, mas segundo a regra da justiça, como Jesus nos ensinou em João 7,24. Então, o cristão deve sim exercer o seu senso crítico, mas sempre à luz da Escritura Sagrada. Bom, mas nesta manhã, à luz do texto que nós lemos, nós vamos tratar exatamente sobre a maneira como as pessoas se referem a esse texto, que é normalmente as pessoas se referem a esse trecho que nós lemos como o conselho de Gamaliel. E nós vamos falar nesta manhã exatamente sobre isso. Vamos partir
a nossa abordagem vai ser nessa linha, o conselho de Gamaliel. E a primeira coisa que quero destacar sobre isso é que o conselho de Gamaliel foi uma ferramenta do Senhor para livrar os seus servos. E isso é interessante porque nós normalmente costumamos imaginar que Deus não vai usar pessoas que não o servem, pessoas que não são cristãs, para a realização dos seus propósitos, mas Deus o faz, Deus realiza isso. Nós vemos, por exemplo, até um animal sendo usado para que o propósito divino fosse alcançado, né? A jumenta de Balaão. Mas agora ele diz uma coisa: a jumenta, por ela ter sido instrumento de Deus, ela se tornou cristã, ela foi para o céu. Foi para o céu? Tem céu da jumenta? Será que tem? Tem gente que é doido para que tenha céu do cachorro. E do gato também, cachorro do gato, né? Só doido que tem esse negócio. Mas na Bíblia não tem isso, né? Não tem esse negócio. O povo pode, o povo tem, pastor não tem um cachorrinho, né? Poxa, tão bonitinho, coitadinho, né? O senhor falou que ele nem tem alma. Meu irmão, a gente não encontra a resposta para dizer que tem. Mas a jumenta não se tornou cristã, não foi salva porque foi instrumento de Deus. Da mesma forma, Gamaliel não se tornou cristão porque foi instrumento de Deus. Há quem defenda a conversão de Gamaliel. Há quem siga nesse sentido aí. Só que não tem como a gente comprovar isso nem biblicamente, nem historicamente. O que existem são tradições e não dá para a gente depositar muita confiança nisso. Então, irmãos, aparentemente ele não se converteu. E não foi porque ele foi instrumento de Deus que ele se tornou cristão ou foi salvo. Mas enfim, irmãos, quando nós observamos o contexto desse conselho, a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que o Gamaliel, ele profere essas palavras, na verdade, como resultado da atitude dos principais dos sacerdotes, que no versículo 33, nós vemos que a Bíblia diz que eles, ouvindo isto, ouvindo o quê? O que os apóstolos estavam dizendo no seu discurso. O que os apóstolos estavam dizendo? Os apóstolos fizeram algumas acusações no seu discurso. Uma das acusações que os apóstolos fazem é de que os sacerdotes não estavam obedecendo a Deus. Talvez essa acusação não fique tão evidente, mas se o irmão recuar um pouquinho nos versículos, versículo 29, o irmão vai ver que Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eles estavam afirmando que se eles obedecessem os sacerdotes e parassem de pregar, eles estariam desobedecendo a Deus. Mas, se a gente pensar, irmãos, se eles disserem que a obediência à palavra dos sacerdotes seria desobediência a Deus, naturalmente nós vamos concluir que a palavra dos sacerdotes estava na contramão daquilo que Deus queria que eles fizessem, né? Ou seja, os sacerdotes também estavam desobedecendo a Deus. Eles não só estavam mandando que os apóstolos desobedecessem, mas eles também estavam desobedecendo e eles estavam, na verdade, combatendo contra a igreja, contra o povo do Senhor. Bom, então eles fazem essa acusação, mas a outra acusação que nós encontramos é a acusação de que eles tinham assassinado Jesus. No versículo 30, eles dizem assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Então eles acusam os sacerdotes de desobedecerem a Deus, de matarem Jesus, né, de terem assassinado um inocente, porque eles vão afirmando que Jesus, ele estava cumprindo ali aquilo que o próprio Deus planejara ao longo da eternidade. Então, tendo matado Jesus, na verdade eles estavam matando um inocente. Bom, mas uma outra coisa que deixa os sacerdotes ali furiosos, e nós já falamos com os irmãos
que havia algumas seitas do judaísmo. E no Sinédrio, que é o grupo aí que está em tela, que está em foco nesse texto, havia uma maioria, pelo menos na liderança, uma maioria de saduceus. Os irmãos já ouviram esse termo, os irmãos já sabem, alguns sabem mais ou menos o que significa, mas possivelmente nem todos lembram. Mas fariseu é o que a gente mais ouve, né? Fariseu a gente encontra na Bíblia com frequência, porque eles estavam socorrendo o ministério de Jesus. Mas e os saduceus? Quem lembra aí o que os saduceus criam, ou o que eles não criam? Quem lembra de uma coisa, pelo menos? Saduceu, o que o saduceu cria? Quê? Eles não criam na ressurreição, né? Não criam na ressurreição. Se o irmão quiser confirmar isso, basta em Atos 23, a partir do versículo 6, o irmão vai ver que o próprio apóstolo Paulo se aproveita dessa condição dos saduceus, quando ele está diante do Sinédrio, e há fariseus e saduceus, e Paulo, sabendo que os fariseus acreditavam na ressurreição, então Paulo falou assim: eu estou sendo julgado por causa da ressurreição, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da ressurreição. Aos fariseus, opa, é dos nossos, né? Então, irmãos, há quem pense que isso é muito provável, que os fariseus viam os cristãos, os discípulos de Cristo, como aliados na propagação da doutrina da ressurreição. Talvez por isso Gamaliel tenha dito o que disse, né? Porque Gamaliel era fariseu, os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não tem ressurreição não. E Gamaliel, poxa, esses camaradas estão pregando a ressurreição, poxa, nós temos pontos de contato na nossa teologia, eles acreditam em anjo, acreditam em espírito, acreditam em ressurreição. O saduceu não acredita em nada disso. Então acho que nós temos mais a ver, né? Os fariseus, embora fossem contra Jesus, no princípio eles não eram contra a igreja. No princípio, os saduceus se colocam contra a igreja, porque os saduceus não criam na ressurreição, e a igreja pregava constantemente a ressurreição. Então, Gamaliel, crendo na ressurreição, vê nos apóstolos aliados na propagação dessa doutrina. Então, ele faz a observação que fez. Ao contrário, os saduceus ficam furiosos diante dessa afirmação. Eles ficam irados. E o texto grego, irmãos, a palavra que é traduzida como que diz que eles se enfureceram, dá a ideia de ser cortado ao meio. Eles foram cortados ao meio. Isso mostra, irmãos, o quão profundamente eles foram atingidos por aquilo. Eles ficaram com uma raiva profunda, talvez um ódio em relação aos discípulos, porque eles estavam divulgando a doutrina da ressurreição. Então, naquele momento, se levanta um homem fariseu, um homem que era neto de um outro fariseu famoso chamado Hilel, que defendia algumas doutrinas liberais naquela época, né? Divórcio, novo casamento, e divórcio por qualquer coisa também, se a mulher queimasse o feijão. Não tem essa história que a gente fala de vez em quando? Esse Hilel que defendia esse negócio. E o Gamaliel era neto desse camarada e seguia a mesma linha. Ou seja, ele tinha uma visão mais tolerante, mais aberta, ele era quase esquerdista, né? Quase um PT. Então, ele tinha essa visão, mas não, tudo bem e tal. Mas, enfim, esse homem, ele pediu uma assembleia privativa, né? Ele pediu um momento privativo ali, né? No versículo 34, nós vemos que ele se levanta, ele era doutor da lei, venerado por todo o povo, e manda os apóstolos saírem, dá licença aí. E aí ele começa a falar com o Sinédrio em particular,
né, ele começa a orientá-los nesse sentido. Agora, irmãos, o texto bíblico não diz que Gamaliel foi um instrumento de Deus, não diz isso. Mas nós sabemos que essa situação que está acontecendo aqui, ela foi provocada por Deus. Veja, os apóstolos, eles pregaram, nós vemos em Atos capítulo 4, e foram presos por causa disso, mas eles pregaram porque em Atos capítulo 3, Deus havia curado o coxo de nascença. Depois, eles oraram, nós vemos em Atos capítulo 4, a partir do versículo 29, oraram, e com ousadia que eles queriam pregar mais. Foram pregar, né? E Deus foi realizando milagres e tal, eles foram presos. Né? Nós vemos isso em Atos capítulo 5, a partir do 17. Foram presos. Só que nós vimos lá em Atos capítulo 5, versículo 18, que Deus enviou um anjo para soltar eles. Eles foram soltos pela mão de Deus. E o anjo trouxe uma mensagem de Deus, dizendo para eles, volta lá no templo e prega lá. E eles foram pregar, e agora eles estão nessa situação, porque obedeceram a Deus. Daí a afirmação deles, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam ali porque obedeceram a Deus. Deus provocou tudo aquilo. E nós vemos no livro de Atos que Deus, ele provocou também outras coisas. Em Atos capítulo 4, versículos 27 e 28, nós vemos que até a reação de Herodes, de Pilatos, dos judeus, dos fariseus, todas foram provocadas porque tudo isso havia sido determinado pelo Senhor. Vemos em Atos 2:23 que Deus determinou também que matassem Jesus, segundo a sua presciência e o conselho, o desígnio divino. Então nós vemos, irmãos, que Deus está no controle de tudo, e nesse momento, quando os apóstolos eles são livres ali da morte, entendemos também que Gamaliel é um instrumento do Senhor para esse livramento. Então, o que isso faz a gente pensar? Deus pode usar pessoas que não são seus servos para alcançar os seus fins. Deus pode usar pessoas. Mas não significa que se alguém for usado por Deus, não significa que essa pessoa seja um servo de Deus. Poxa, pastor, o cara falou, deu uma palavra ali. Às vezes, a gente fica até surpreso, né, quando o indivíduo que caminha na marginalidade, por exemplo, ele aconselha alguém a receber Cristo como Salvador. Né? Há casos assim, né? Você precisa de Jesus, procura uma igreja e tal. Mas ele mesmo está no caminho que conduz à morte. Essas coisas acontecem, mas não significa que porque alguém foi usado, e alguns, tem alguns que se preparam para a evangelização, que usam essa argumentação. Então assim, eu estou aqui no mundão, mas eu estou melhor que tu tem. Eu conheço aqui, vou te falar o evangelho, até prego para os outros, mas ele mesmo não se converte. Ele mesmo está no mundão, vai para o inferno. Né? Só que ele fica pegando os outros, achando que de alguma maneira ele está ganhando pontos. Só que não tem como ganhar pontos com Deus. Nosso saldo é totalmente negativo com o Senhor. Só Cristo pode saldar a nossa dívida, pode pagar a nossa dívida. Então, não é porque alguém foi usado por Deus, como no caso de Gamaliel, que essa pessoa se torna servo de Deus. Bom, mas nós vemos que através da providência divina, Gamaliel ali, ele é usado para livrar os apóstolos. Mas pastor, Jesus não falou que os apóstolos, que os discípulos de Cristo iam sofrer e tal? Sim, eles terem sido livrados aqui nesse momento, não significa que eles não iam sofrer depois. Tem gente que inclusive gosta desse negócio de Deus vai livrar, usando isso para argumentar que o crente não pode sofrer, que Deus vai dar sempre o livramento. Irmãos, mas esses mesmos camaradas aqui, que foram livrados nesse momento, as suas mortes, elas não foram só uma, só João teve uma morte natural. Os demais, a morte deles não foi uma morte comum, né?
Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, morreu assim. E os outros apóstolos, todos eles tiveram mortes que não foram naturais, foram mortes provocadas. Então, o livramento aqui, irmãos, ele atende o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? A propagação do Evangelho. Então, os apóstolos, eles deveriam permanecer vivos para continuar o trabalho de propagação, mas à medida que esse propósito fosse sendo alcançado, eles também seriam assassinados. Que é isso? Seriam assassinados como foram. E João, embora tenha morrido naturalmente, João, ele foi aprisionado numa ilha vulcânica chamada Patmos. E não foi bom isso, não foi bom estar lá. O prisioneiro não ficava descansando, comandando o tráfico de dentro da prisão. O prisioneiro, ele ficava realizando trabalhos forçados, porque, como falamos, a prisão, somente a prisão, não era vista como punição. Somente a prisão era transitória, né? Então, ele estava lá naquela ilha lá, tentaram matar ele, não conseguiram, né, segundo a tradição, e ele foi colocado naquela ilha. Bom, irmãos, vamos lá. A segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, é que o conselho de Gamaliel foi uma expressão de incerteza em relação à fé cristã. Veja, os fariseus, como a gente falou, ao contrário dos saduceus, eles acreditavam na ressurreição. Mas só que algo assim que marcava a fé farisaica era o seu medo de cometer pecados. Porque eles criam na salvação pela lei, pela observância da lei. Eles tinham medo que, de repente, poxa, se eu fizer alguma coisa aqui, eu posso, como alguns crentes dizem, perder a salvação. Olhou para o lado, perdeu a salvação. Se ele voltar agora, perdeu a salvação. E virou, perdeu, ganhou. Tem gente que assim, os fariseus tinham medo, tremendo. E por essa razão, eles não costumavam, diante de algumas circunstâncias, tomar uma atitude assim, firme em relação a um ponto. Eles às vezes preferiam permanecer em cima do muro. Inclusive, os fariseus definiam o seguinte, que às vezes era melhor não fazer nada do que correr o risco de pecar. Melhor não fazer nada. E é interessante que é isso que Gamaliel está defendendo. Não, deixa isso para lá, não faz nada não. A gente não consegue perceber, entender claramente qual é a posição dele. Fica difícil. Tem gente que acha que entende claramente, mas, irmãos, ele cita dois casos diferentes. Ele cita o caso de Teudas, né, que nós vemos no texto aí, ele fala, olha, veio um tal de Teudas aí, e esse camarada ajuntou uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Esse Teudas, ele foi um camarada que se autoproclamou profeta, e levou essa rapaziada lá para o Jordão, dizendo que ia falar, que ia fazer o pessoal atravessar o Jordão sobre as águas. Vamos lá, eu vou fazer aqui acontecer. Então, veio lá um procurador romano lá e com o exército matou esse cara. E o pessoal brasileiro ele fugiu, saiu fora. Aí, por um lado, o que Gamaliel está dizendo? Pode acontecer como aconteceu com Teudas. Jesus não morreu? Morreu, não. Então, tipo assim, o estado do Senhor, vocês não têm a ressurreição, então, Jesus não morreu? Morreu. Então, daqui a pouco, os seguidores dele vão se dispersar, igual aconteceu com Teudas. Perceba que ele coloca Jesus em pé de igualdade com esses falsos messias. Ele não está ali dizendo, o cristianismo é de Deus, que legal. Então, pode ser que eles se dispersem. Mas, por outro lado, ele conta uma outra história. Ele vai contar uma história. Ele fala, olha só, mas teve também um tal de Judas Galileu, nos dias do alistamento,
Esse alistamento que ele menciona possivelmente é o alistamento do período do nascimento de Jesus, quando houve muitas revoltas ali, revoltas e rebeliões em relação à taxação romana, ou o alistamento do período do nascimento de Jesus, ou o alistamento que aconteceu 12 anos depois, Foram dois alistamentos aí, um em 6 antes de Cristo, outro em 6 depois de Cristo. Então tem vários alistamentos aí que aconteceram, mas pode ter sido um desses dois. Enfim, esse Judas era um galileu que ele reuniu o pessoal e que se rebelava. Como rebelava, com tomar o poder, eles acreditavam que realmente o Messias viria, mas o Messias seria um Messias guerreiro. Então vamos partir para cima, igual Davi, vamos partir para cima, vamos agora tomar de assalto e libertar o povo. Só que esse Judas foi assassinado, muitos dos seus seguidores também. Só que desse movimento surgiu um movimento dos zelotes, que era o pessoal que queria se revoltar contra Roma. Inclusive, dentro dos discípulos de Jesus, tem um lá que é chamado Zelote, Simão Zelote, Mateus 10, versículo 4. Então, o que ele está falando? Olha só, os Zelotes ainda existiam naquele tempo. Olha só, Judas morreu. Depois disso vieram os Zelotes. Vocês toleram os Zelotes até hoje, eles estão por aí. Vocês toleram. Tolerem também os cristãos. Então, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se eles permanecerem com seu grupo aí de menor expressão, tolera eles. Ele não está assumindo posição nenhuma. Ele está dizendo, olha, pode ser que eles se dispersem, pode ser que eles permaneçam, mas é só tolerados. Aí, ele segue na sua conclusão, dizendo, olha, deixa esses caras aí, dá de mão, deixa eles de lado, deixa eles ir embora, fala, porque se este conselho, esta obra é de homem, se desfará, porque Teudas e Judas foram obras que se desfizeram, e Jesus, e esse negócio aí possivelmente também vai se desfazer. Aí ele diz, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. Ele está dizendo, olha, não sei o que vai acontecer, então não vamos fazer nada, que era normalmente a postura do fariseu, para a gente não correr o risco de não pecar. Não vamos fazer nada. Só que isso demonstra, com certeza, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe quem são os cristãos. Porque ele disse para não perseguir os cristãos, mas não estão ouvidos. Ele não disse para não ouvi-los. Ele falou para não perseguir. Mas será que ele queria ouvir? Não, ele não queria ouvir. Ele estava falando para mandar eles embora. Manda esse pessoal embora. Mas com que base Gamaliel os vê com bons olhos? Poxa, eles criam na ressurreição, creem em anjo, creem em espírito. Aí o pessoal pega esse conselho de Gamaliel e quer fazer a aplicação para os nossos dias, que é um conselho que se baseia na incerteza. Mas a fé cristã, irmãos, não é baseada na incerteza, mas na certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a prova das coisas que se não veem. Quem tem fé, como nós vimos em Hebreus 11, faz como Moisés e caminha como vivendo o invisível. Porque, irmãos, nós acreditamos ainda que não vemos. Jesus disse, olha, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, incerteza nada tem a ver com a fé cristã, nós temos que ter certeza. E a Bíblia nos dá essa certeza. Nós podemos, irmãos, claramente identificar o que é uma heresia. Nós não precisamos ficar, não posso falar, porque ele tem que se for de Deus. Irmãos, nós temos a revelação do Senhor, que mostra claramente quais são as heresias, qual é a doutrina. Irmãos, o que não se alinha com a doutrina bíblica, então não é cristianismo bíblico. Então nós não podemos ficar nessa incerteza. Quando virmos situações como pessoas vendendo bênçãos, como pessoas apresentando um outro caminho que leva ao céu, que não seja Jesus, defendendo uma salvação pelas obras, pessoas defendendo coisas que não se alinham com a Bíblia. Então, irmãos, isso contraria Jesus. E nós podemos sim
apontar isso como erro, como falso ensino. Isso não é pecado, não está errado, mas a incerteza em relação à fé, aí ela precisa ser corrigida. Nós não podemos seguir a mesma postura de Gamaliel e ficarmos nessa, eu não sei, não, devemos saber sim. Ó, pastor, apareceu um grupo novo aí, eles estão falando isso e assim assado. Meu irmão, vamos ver na Bíblia. Ih, meu irmão, heresia. Pronto, não precisamos ter incerteza. Ah, pastor, mas se for de Deus... A terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, diz respeito a essa ideia contemporânea que se criou a respeito do Conselho de Gamaliel. Que é, o terceiro ponto é que o Conselho de Gamaliel, além, embora ele tenha sido um instrumento de Deus, além de ser uma expressão de incerteza em relação à fé cristã, algo que precisa ficar claro a respeito desse conselho, é que esse conselho não é normativo, não é regra para nós. Que isso, pastor? O senhor não diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Sim, mas nós precisamos entender, irmãos, que na Bíblia há registros inspirados e mandamentos inspirados. Não, pastor, tem que tudo na Bíblia, se está registrado, é mandamento. Então, se prostre diante de Satanás, que ele vai te dar o mundo inteiro. Está na Escritura. Dar-te tudo isso e prostrado me adorares. Ou, ora, Deus para transformar pedra em pães. Entendeu? Esse é um registro inspirado. É a palavra de Deus, inspirada. Mas isso não é mandamento para nós. Davi dançou, é mandamento para nós? Não. Fulano fez isso, outro fez aquilo. Está dizendo que eles fizeram. Agora, onde estão as normas para nós? Nas palavras de Jesus, dos apóstolos, nas cartas, nós temos essas normas. Então, quando nós cruzamos essas informações, discurso apostólico, palavra de Jesus, o discurso do próprio Deus, aí nós temos sim normas para a nossa vida. Agora, quando nós temos narrativas, ou seja, histórias sendo contadas, fulano foi daqui e foi para lá. Então agora, porque se a gente for seguir essa linha de interpretação, tudo que as pessoas fizeram naquele tempo nós temos que reproduzir hoje. Então tem que usar vestido também. O homem vai ter que usar vestido, porque ele usava a roupa era túnica, né? Então vamos usar dessa maneira. Então, textos narrativos não são normativos. O texto que nós estamos tratando aqui é uma narrativa bíblica. Está contando o que aconteceu. Além disso, irmãos, Gamaliel não era cristão. Gamaliel não era cristão. Ele cria na salvação pela lei. Mas uma coisa que chama a atenção no conselho de Gamaliel, eu fico pensando, irmãos, naquele tempo, tinha outras religiões? O que os irmãos acham? Tinha, não tinha? Tinha até culto ao imperador. Tinha culto ao imperador. Aí agora, vamos pensar. Se o meio do Gamaliel, ele visse alguém prestando culto ao imperador, o irmão acha que ele daria o mesmo conselho? Não, se for de Deus, vai prosseguir. Será que ele daria o mesmo conselho? É claro que não. Por que Gamaliel deu esse conselho em relação aos cristãos? Como falamos, Gamaliel era fariseu. Fariseu cria na ressurreição. Cristão cria na ressurreição? Sim. Fariseu cria em anjos. Cristão cria em anjos? Sim. Fariseu cria em espírito. Cristão cria em espírito? Sim. Fariseu cria na providência divina. O cristão cria na providência divina? Poxa, a fé cristã estava muito próxima da fé farisaica. A diferença era a graça. A diferença era a graça, né? A obra redentora de Cristo e tal. Mas, quando eles olhavam esses elementos, eles viam uma proximidade muito grande. Agora, se eles identificassem alguma prática que contrariava frontalmente
a escritura do Antigo Testamento. Você acha que Gamaliel ia falar um negócio desse? Pode ser heresia. Então o conselho de Gamaliel tem limites temporais, né, naquele tempo, tem limites religiosos, que está dentro dos limites do judaísmo, aquilo que se parece com o judaísmo, não, tudo bem, aqui tá, mas se fosse o contra imperador, tenho certeza que ele ia apontar como heresia, ia apontar, na verdade, como uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, por mais literal que ele fosse. Então, não tem como a gente tomar o conselho de Gamaliel como norma, até porque, irmãos, se a gente pensar, se a gente interpretar o conselho de Gamaliel do jeito que a turma interpreta por aí, ó, pastor, não pode, porque vai que é de Deus. Se está crescendo, você está crescendo de Deus. Gamaliel falou, o islamismo cresce a peça, mano. Então é de Deus? Não é de Deus. Pode falar que Deus, né? Deus é Deus, aqui não é não. O mormonismo, na vez dos mormons, cresce bastante também. De vez em quando os irmãos vão ver aqueles dois rapazes com roupa de McDonald's, blusa branca e tal, né? Vão ver com a faixinha Elder tal, Elder X. Irmão, a gente sabe em qualquer lugar, tem até existe também, que são as meninas, em qualquer lugar, só porque cresce, então é de Deus, está crescendo? Não. O movimento, para ser caracterizado como aprovado por Deus, deve estar alinhado com a revelação desse Deus, que é a Bíblia Sagrada. Se está contrário às Escrituras, então não está sendo aprovado por Deus, não tenha dúvida. É interessante também, irmãos, que o conselho de Gamaliel, ele dizia respeito à perseguição violenta, né? a agressão, né? A morte. Por quê? O que os saduceus aqui estavam pensando em fazer? Nós lemos no versículo 33, ficaram furiosos e eles queriam matar os discípulos, né? Deliberaram matá-los. Então Gamaliel ele foi contra isso, não faz isso não. Tanto que e o pessoal concorda com a argumentação de Gamaliel. No versículo 40, eles só dão alguns açoites e mandam eles ir embora, vai embora, só não fala mais o nome de Jesus. Deixaram eles irem embora. Agora, nós sabemos que nós não podemos perseguir as pessoas de maneira violenta, né? Na verdade, nós não podemos perseguir ninguém, porque discordar de uma doutrina não é perseguição. Exercer o senso crítico e dizer, olha, isso está errado, isso é heresia, não é perseguição. Não há violência nenhuma nisso. Nós estamos, na verdade, apenas sendo cristãos, exercendo a nossa fé, dizendo, olha, nós cremos que isso é outro evangelho. Isso não é perseguição. A perseguição aqui implicava necessariamente no desejo de matar. No desejo e na atitude, né? Porque eles iam matar. Então Gamaliel é contra isso. Mas, irmãos, para a gente não matar outras pessoas por conta de crenças, não precisa ouvir o conselho de Gamaliel. Basta ouvir o conselho de Jesus. Mateus 5, versículo 9, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Nós somos promotores da paz. Nós somos por aí fazendo guerra. Nós pregamos o Evangelho crendo na ação do Espírito Santo. Nós não saímos por aí impondo o Evangelho. Nós não saímos por aí brigando com pessoas. Até na escola dominical, estava falando lá sobre o Espírito Santo, né? Que normalmente os pentecostais costumam dizer que nós não cremos no Espírito Santo, né? Mas nós não cremos realmente nas línguas que eles falam, né? Mas no Espírito Santo cremos. Nós cremos que ele convence o homem, nós cremos que o Espírito Santo regenera o homem, nós cremos que o Espírito Santo ele atua intensamente na obra da santificação, né? Nessa obra diária, no aperfeiçoamento.
Nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo nos ilumina para a compreensão das Escrituras. Poxa, então como não cremos no Espírito Santo e cremos que cremos que é impossível ser crente sem o Espírito Santo? Mas por que nós cremos assim? Porque um dia nós sentimos um arrepio que veio aqui do começo da esquina até lá embaixo, né? E a gente sentiu um negócio assim, caramba, olha aqui. Foi assim, né? Não é por isso que a gente crê. Cremos porque a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 8:9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem como pertencer a Cristo sem ser a habitação do Espírito Santo. Todos nós, 1 Coríntios 12:13, todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Só podemos fazer parte do corpo se formos a habitação do Espírito. Como assim? Não há como o crente não ter o Espírito Santo. Mas nós não cremos nas línguas que não se consegue compreender, labachúria, essas coisas, né? Nós não cremos nesse negócio. Porque em Atos capítulo 2, nós encontramos os apóstolos falando e as pessoas entendendo na própria língua que eram nascidos. Agora, o fato de nós crermos assim, jamais deve nos levar a entrar em debates acalorados, brigas, a gente ficar brigando com os outros porque nós cremos diferente. Não. Nós não vamos entrar nesse tipo de briga. Que é isso? Na verdade, nós estamos interessados nisso porque entendemos que os pentecostais são nossos irmãos. Embora veremos que eles estão equivocados em algumas compreensões, mas são nossos irmãos. Não chamamos eles de primo, não. São nossos irmãos. Agora, no sentido contrário, a gente vira primo, né? Mas, enfim, nós não seguimos essa linha, nós não perseguimos pessoas, irmãos. Então, mas as pessoas usam o conselho de Gamaliel para permitir tudo que é inventação, tudo que é presepada. Pessoal, olha o conselho de Gamaliel, a gente vai fazer uma crítica. Não, isso aí não é bíblico, não. Olha o conselho de Gamaliel. O conselho de Gamaliel se tornou a bengala das heresias. As pessoas apoiam tudo quanto é heresia no conselho de Gamaliel. Só o conselho de Gamaliel, ele não vale para nós. O conselho de Gamaliel foi para aquele momento. Tem algum outro texto na Bíblia que diga assim: lembre-se do conselho de Gamaliel, ou sigam o conselho de Gamaliel? Não tem uma carta de Paulo, não tem uma carta de João, não tem uma palavra de Jesus, não tem uma palavra dos apóstolos, no livro de Atos. Olha, sigam o conselho de Gamaliel. Se algum apóstolo tivesse falado isso, então, aí sim, porque a Bíblia diz em 2 de Pedro 3:2 que o mandamento do nosso Senhor e Salvador veio por meio dos apóstolos. Então, se os apóstolos não dissessem, eu chamei, mas eles não falaram. Então, o conselho de Gamaliel não vale para nós. O conselho de Gamaliel não deve inibir o nosso senso crítico enquanto servos de Deus. Porque, irmãos, nós somos o povo da Bíblia. Então, se não está de acordo com a Bíblia, nós não fazemos. E nós temos o dever de apontar o erro. Que é isso, pastor? O dever. Mas, pastor, a Bíblia diz para não julgar. Sim, o julgamento precipitado, o julgamento farisaico, que era aquele que o camarada estava com uma trave no olho, mas estava apontando o erro do outro. A hipocrisia, julgamento hipócrita. Mas o próprio Jesus falou, João 7:24, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então nós devemos julgar, porque como nós identificaremos os falsos mestres, por exemplo, que Jesus fala, pelos seus frutos vocês conhecerão. Então você tem que julgar os frutos, senão você não tem como identificar o falso mestre. Logo, irmãos, nós não devemos cair nessa. Se alguém falar o conselho de Gamaliel, poxa, foi muito bom. Gamaliel foi ferramenta do Senhor naquela ocasião, para que os apóstolos fossem libertados e eles continuassem pregando o Evangelho. Mas parou por aqui. O conselho de Gamaliel não serve para apóstolo. Gamaliel não era cristão. Gamaliel não era apóstolo, não era nada. E é interessante, irmãos, que Paulo, na Bíblia de Atos 22,
versículo 13, se não me engano, Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. E quem foi que realizou perseguições violentas contra os cristãos? Paulo, né? Paulo. Nem os fariseus seguiram o conselho de Gamaliel. Que isso? Interessante que os cristãos passaram a ser perseguidos quando ficou claro que eles eram uma outra religião, não era o judaísmo. Enquanto eles percebiam que havia pontos de contato, aí os fariseus estavam do lado dos cristãos. Mas quando Estevão prega, os fariseus percebem que até a própria fé deles estava em jogo diante da pregação cristã, então eles apedrejam Estevão. E Paulo persegue os cristãos. Irmãos, o conselho de Gamaliel foi um instrumento de Deus naquele momento, mas hoje em dia ele não serve para nós. O tempo de Gamaliel já passou. Agora nós vivemos na era apostólica, vivemos na era de Jesus, a era da igreja. E agora nós seguimos o que o Filho falou, o que os apóstolos disseram. Porque a Bíblia diz em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias através do Filho. Então, irmãos, nós vamos dar ouvidos ao Filho e aquilo que ele transmitiu através dos apóstolos. Gamaliel, negativo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo teu grande amor, pela tua bondade, porque o Senhor nos conduziu até aqui, nessa reflexão, ó Pai, a qual entendemos, ó Deus, que é extremamente necessária, a fim de fundamentarmos a nossa fé e mantermos uma postura, ó Deus, genuinamente cristã, alinhada com a Escritura. Ó Deus, que o Senhor continue a nos dirigir, Pai, continue a nos guiar, ó Deus, a fim de que tudo que ouvimos também possamos praticar. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.